Galaxy S24 Ultra é o smartphone mais potente e mais inteligente feito pela sul-coreana até agora. E olha, ele teve uma tarefa complicada, que foi superar o S23 Ultra, um celular muito redondo e que eu particularmente adorei usar nesse último ano. A solução foi dar adeus à tela curva, implementar o titânio na construção e, claro, colocar também muita inteligência artificial para adicionar funções e melhorar a câmera. Nós passamos 10 dias com esse cara aqui e esse é o review completo do S24 Ultra. E claro, se você quiser comprar um desse, tem links na descrição de lojas confiáveis e com cupom, tá? Mas agora bora pro review, que esse celular aqui tá interessante pra caramba. Por mais que exista uma semelhança entre a geração atual e a do ano passado, a verdade é que o S24 Ultra mudou bastante coisa na construção. Ele ficou mais fino, mais leve e perdeu alguns milímetros de altura, e mesmo assim manteve as mesmas 6.8 polegadas de tela. Nas laterais agora o material é titânio e parece que essa vai ser a tendência para os flagships da empresa. Começamos com a Apple, depois veio a Xiaomi que colocou isso e agora tem a Samsung. A diferença da coreana para os demais é que o seu telefone continuava bastante curvo nas laterais. E daí ele teve que fazer essa transição para conseguir colocar esse novo material. Nessa cor natural, o titânio ele faz um contorno por toda a tela, mas fica a sensação de que o acabamento é mais barato do que realmente é. Então é legal. É resistente, mas eu tive essa sensação de que poderia parecer um pouco mais premium. Como esse é um metal bastante difícil de manipular, é até compreensível no entanto, mas nem todo mundo sabe disso. Faz falta então um acabamento refilado, com a borda no aspecto de aço escovado, ou uma pintura brilhante, ficou um pouco cru na minha opinião. Sem contar que as cores desse S24 Ultra e do iPhone 15 Pro natural são muito parecidas. Então, se você me permite fazer mais uma crítica, eu preciso falar da saída de som completamente vazada na base. Pode até ser uma tentativa de mudar os detalhes, só que isso facilita muito o abafamento do áudio ao assistir um vídeo, jogar ou usar o celular no modo paisagem. O áudio do falante frontal é baixo, mas pode salvar nesses momentos. Entretanto, eu acho que pode ser considerado até um pouco de erro de projeto, porque assim, não tampava tanto antes e agora você passa a tampar um pouco mais. Na traseira, os módulos de câmera continuam no mesmo lugar, junto do sensor de foco e do flash. As manchas causadas pela oleosidade da pele, elas ficaram bem disfarçadas nessa unidade aqui, porém, assim como no iPhone, isso não é uma regra para todos, tá? Quando a gente fala dessas laterais de titânio. Quanto mais escuro vai ser a sua lateral, mais manchado elas podem ficar. Passando então para frente do S24 Ultra, eu acho que vale muito a pena a gente falar dessa tela que tá ainda melhor, mas não é todo mundo que vai conseguir perceber isso. Tá, mas por que você tá comentando isso logo de cara? Como a gente já falou na apresentação do telefone lá no lançamento, as telas já são boas o suficiente, já tinham um brilho muito bom e tinham cores realistas e vivas. O que a Samsung fez foi colocar mais brilho para quando você estiver num local muito iluminado e ela subiu também um pouco a densidade dos pixels. Como ele não tem mais as laterais arredondadas, a Samsung resolveu deixar tudo simétrico na parte da frente do telefone e daí ela incluiu o sensor frontal que está com um contorno mais discreto. Outra coisa que me agradou foi o leitor biométrico, que além de estar numa altura boa, também está muito veloz e bem preciso. Claro que se a tela estiver desligada, ele pode demorar alguns segundos a mais. No entanto, com a tela ligada, o desbloqueio é quase que instantâneo. Para os fãs de especificações, o S24 Ultra tem uma tela Dynamic LTPO AMOLED 2X. Ela tem 120 Hz de taxa de atualização e brilho máximo de até 2600 nits, o que é quase 900 nits a mais do que o modelo de 2023. Só que essa luz toda ela não fica disponível sempre ou a qualquer momento. O sensor ele precisa identificar a necessidade. Você pode até mexer lá na barra de brilho e acionar o brilho extra, mas no geral não é comum você ver essa diferença toda. Na parte da proteção, olha só que legal. O IP68 ele tá aqui com a promessa de resistência em mergulhos de até 1,5 m na água por 30 minutos. Mas você já sabe, né? A Samsung ela não se responsabiliza por danos causados por água. Só que o ponto principal de proteção é que agora nós temos o novo Gorilla Armor, que promete mais resistência a quedas e arranhões. E o Jerry Rig Everything, ele já testou tudo isso e parece que a tela da Samsung é a mais resistente até agora, tá? Isso daí é super legal. É o primeiro celular que ele chega no nível de arranhão, quer dizer, ele chega num nível onde ele precisa usar ferramentas mais complexas para conseguir fazer um arranhão. Então, é um avanço muito bom.
Depois de falarmos da construção e a tela do S24 Ultra, eu acho que a gente precisa destacar o seu processamento. Esse ano a Samsung deixou o Snapdragon para a linha Ultra, enquanto que o Plus e o 24 chegam com o Exynos 2400, fora dos Estados Unidos, Canadá e China. O SoC da Qualcomm ele já está na sua terceira geração e acerta muito na decisão de se manter em 4 nanômetros. A Apple correu, pulou para 3 nanômetros e a verdade é que o processador dela parece um pequeno forno quando comparado com esse daqui. Ainda por cima, a Apple fechou um acordo com a TSMC para fazer esse chipset ganhar exclusividade, então é possível que ano que vem o S25 ainda seja de 4 nanômetros. A Samsung, sabendo da possibilidade do seu flagship ser mais quente do que o S23 Ultra por conta do uso do titânio, né, olhando já os problemas que a Apple teve, ela foi lá, pegou e aumentou a dissipação do calor. E bem, isso daí funcionou, mas o S23 Ultra ainda leva melhor nesse quesito. No dia a dia, jogando de tudo, colocando tudo no máximo, eu senti um pouco a temperatura subir, porém não foi algo que cortasse o desempenho ou incomodasse. O S23 Ultra não tinha esse problema. Só que tem um ponto importante aqui, segundo o Nano Review, a terceira geração desse chipset da Qualcomm é 40% mais potente que a anterior. É um avanço realmente muito bom. E ainda tem o lance da GPU conseguir fazer o Ray Tracing, algo que definitivamente a gente vai demorar para perceber porque ainda tem pouco jogo usando. Sobre avanço, bem, durante os últimos anos nós vimos melhoras de 12%, 15%. Ano passado a Apple ficou muito na frente do Snapdragon, mas com esse salto de 40% e com o sofrimento da maçã na manutenção do desempenho, as coisas começam a voltar a ficar parelhas. Como vocês são curiosos, a diferença entre esse chip e o Exynos é que o Snapdragon funciona com 8 núcleos contra 10 núcleos do processador sul-coreano. Só que a Qualcomm ela tem núcleos rodando numa faixa de frequência mais alta. Já o 2400, como eu disse, apostou numa quantidade maior de núcleos, mas de frequência mais baixa. Segundo o site do Nano Review, de novo, o 8 Gen 3 ele tem 27% a mais de poder de processamento que o Exynos, com os testes realizados no AnTuTu. Já no Geekbench 6 eles empataram. O Fábio Moura também fez alguns testes que eu estou botando na tela e encontrou uma diferença um pouco menor. Então assim, são números complicados, mas é claro que o Snapdragon está na frente do Exynos. Esse tanto de poder aí adicional, ou seja, 40% de capacidade a mais, não está aqui apenas para processar a inteligência artificial. Caso contrário, o S23 Ultra não estaria programado para receber tais funções no final do ano. Só que é possível que boa parte do processamento de IA nos telefones mais antigos passe a ser apenas online, já que boa parte dos processos feitos em português é feito totalmente com a internet. Deixa eu te explicar, alguns processos feitos localmente podem ser atribuídos ao processador, mas pelo que eu vi, apenas o idioma inglês ou coreano está funcionando dessa forma. A capacidade de armazenamento e RAM também são importantes, pois elas definem a velocidade que os arquivos vão abrir e o quanto eles permanecerão em segundo plano. Em alguns rumores a gente viu aparecendo 24, 32 GB de RAM, mas a Samsung se manteve com os mesmos 12 GB de RAM comum para a linha e tirou a opção de 8 GB de RAM que estava disponível no ano passado. O armazenamento começa em 256 e vai até 1 TB, ou seja, tudo igual ao último ano, até porque ele usa o mesmo LPDDR5X para memória RAM e o UFS 4.0 para o armazenamento. E antes da gente continuar para um ponto muito importante, tá? Eu só queria dar duas dicas para vocês. Se você quer economizar no S24 Ultra, a primeira coisa que você pode fazer é baixar o comparador Escolha Segura, nossa extensão para browser ou aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. Outra dica legal é o nosso grupo do Telegram. Então, logo no lançamento, teve uma promoção de 15% lá no Clube Samsung. Botei os cupons por lá, é só dar uma olhada na descrição porque eu faço essa curadoria e sempre aviso vocês quando tem promoção. Com isso em mente, deixa eu continuar que agora é um tema importante, câmeras. Nesse ano é até engraçado perceber que as câmeras não receberam a atenção devida. Foi tudo para IA, mas tem IA também na fotografia. Apesar dele possuir um kit quase igual ao do ano passado, o S24 Ultra ele conseguiu aprimorar em alguns pontos. E vamos passar por todas, tá? Para começar, nós temos a mesma lente de 200 megapixels que no ano anterior. Quem se manteve igual também foi a ultrawide de 12 megapixels e a lente de zoom de 3 vezes. O que muda então é o quarto sensor, que se tornou uma lente periscópica de 50 megapixels com um zoom físico de 5 vezes. Eu falo zoom físico de 5 vezes porque essa lente ela ainda faz fotos
de 12 megapixels com 10 vezes usando a parte principal do sensor, a parte central, e consegue fazer as mesmas 100 vezes de zoom máximo do modelo anterior, com uma qualidade até superior à do S23. Eu tive a oportunidade de fazer fotos com o S24 Ultra em um ambiente noturno e comparar com o modelo anterior, e o resultado com o zoom de 10 vezes foi bem melhor em baixa luz, como vocês devem estar percebendo. Ela não só capta mais luz, como consegue fazer um tratamento melhor em tudo, algo que a empresa também cita como resultado de processamento de IA. Tudo que ocorre entre as lentes padrão e o zoom que elas são capazes de dar tem algum envolvimento desse processamento. Durante o dia, certamente, a lente de 10 vezes não parece tão diferente. Eu já estava satisfeito com o S23 Ultra e tem até alguns pontos onde ele leva melhor, mas na boa, a possibilidade de ter uma lente de 5 vezes nativa e que não é um 3 vezes com zoom me agradou, principalmente porque não estragou o zoom de 10 vezes, que era algo que eu usava bastante. Fotos noturnas, então, são provavelmente onde eu senti o maior avanço, e isso vale para todos os sensores. Primeiro, porque mesmo a câmera de 200 megapixels recebeu um sensor maior e com maior estabilização que antes. Além disso, eu acho que tem algum tipo de IA sendo usada para construir ou imaginar alguns pixels que faltam. Em alguns casos, o S24 Ultra deixa as coisas menos nítidas, mas muito mais coloridas. Em outros casos, como esse quadro que tinha aqui no bar, o S24 Ultra ele basicamente criou mais texturas no quadro do que realmente existiam. O S23 Ultra parece mais real, mas também parece bem menos nítido. Ainda na mesma foto, olha aqui embaixo da placa do banheiro. Enquanto o S23 Ultra ele deixou a parede bem retinha, o S24 deu uma surtada. Ele tentou completar o que estava por ali. Logo abaixo, no corrimão, no entanto, ele parece mais detalhado do que no modelo do ano passado. Isso me parece muito uma ação da IA, tentando recriar essas partes da imagem. O mesmo exemplo pode ser aplicado para as outras câmeras. Olha só essa foto de hambúrguer com a câmera de 3 vezes. O S23 Ultra estava mais nítido e até mais real que a cor que estava lá na hora. Mas esse verde aqui parece ter sido reconstruído. Ele lembra algo que eu gostaria que fosse. Nisso, essa foto do S24 Ultra pode parecer melhor, mas ainda assim muito parecida, porque o sensor é o mesmo, mas com um processamento diferente. É só quando a gente passa para a câmera de 5 vezes que essa diferença fica maior, porque na primeira é um zoom de 3 vezes, na câmera de 3 vezes, e nessa é realmente um sensor novo de 50 megapixels. E olha só essa placa de saída aqui como fica ruim no modelo anterior e muito melhor nessa nova. No geral, de todas as fotos que eu tirei, o S24 Ultra conseguiu melhorar até na Ultra Wide em baixa luz. É só olhar a diferença do HDR entre essas duas fotos aqui. Mas em boa luz, de dia, eu acho que a diferença ficou bem pequena e menos perceptível. A câmera principal é basicamente igual, só o balanço de branco que é um pouco diferente. A Ultra Wide e a 3x também. O que acontece é que se você for para 10 vezes de zoom, em boa e ótima luz, o S23 Ultra ainda pode ganhar, mas em zoom maior, tipo 30 vezes, ou em média e baixa luz, o S24 Ultra consegue fazer um processamento, ou pelo menos esse lance aí de criar informação muito melhor. Se você procura um celular completo pro dia a dia, tanto o 23 quanto o 24 vão entregar aí fotos incríveis, 200 megapixels, modo retrato que funciona bem com a câmera de 3 vezes, só que o modelo mais novo vai trazer a opção de fazer o modo retrato com 5 vezes, que saía todo errado lá no Xiaomi 13 Ultra, mas que funciona tranquilamente por aqui. Para vocês terem uma noção, segue aí exemplos de fotos retrato em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e 5 vezes. Para mim é surreal ter esse tanto de opção de forma estável, já que a experiência com o Xiaomi foi muito problemática. E eu acho que nesse caso fica também mais latente, como uma lente de 5 vezes faz mais sentido do que uma de 10. Além disso, algo que me agrada é que na One UI 6 é muito mais fácil de fazer fotos com mais megapixels. E a escolha de 50 megapixels na de 5 vezes é muito acertada, porque permite também uma gravação de vídeos em 8K. Quer dizer, eu não uso 8K de forma nenhuma, mas ter 4K em todas as lentes é uma vantagem. Além disso, agora a visão do diretor passou a se chamar gravação dupla, e ela permite que você grave junto ou separado com 2 câmeras. Como eu já comentei no vídeo anterior, o Barba percebeu que na linha do S24 normal, essa função só consegue fazer 1080p, enquanto por aqui você pode gravar os 2 sinais em 4K. Isso daí ajuda muito na hora de gravar na frontal mais a traseira, ou como no caso do nosso super unboxings, pegar a visão geral mais a gravação de uma pessoa só. Isso pode ajudar criadores, então é uma opção muito
muito interessante. Na galeria também passam a existir algumas funções de inteligência artificial e que tornam esse celular aqui muito legal. Na edição tem como adicionar frames nos vídeos para transformar uma gravação comum em um registro de câmera lenta, e ela funciona bem o suficiente. Não tá claro quando chega pro S23 Ultra, mas eu acho que é algo que deve aparecer também por lá. Também dá para fazer algumas edições interessantes nas fotos, como aumentar ou diminuir o tamanho de objetos e mudar o fundo das imagens através de IA. Esse último não é tão eficiente ainda, mas eu imagino que deve melhorar com o tempo. Recentralizar uma foto e criar todo o entorno necessário para isso vai ajudar também muita gente a corrigir fotos que foram feitas na correria e que estavam tortas, dando uma ferramenta rápida para quem não quer instalar outro aplicativo para fazer tal coisa. E já que entramos nessa parte de inteligência artificial, bora falar um pouco mais de cada uma das funções. Talvez a opção de traduzir uma ligação ao vivo do português para outro idioma não seja a sua realidade. No entanto, nós fizemos alguns testes e ela funciona muito bem. Mesmo com o nosso inglês não tão bom, ele traduz certinho em texto e voz. Só que daí, claro, tem um leve atraso. Mas a gente só notou porque fizemos uma ligação no mesmo ambiente, não em cômodos diferentes. Agora, se você realmente precisa fazer uma ligação internacional, esse atraso não deve ser notado assim. Tem também o chat inteligente, que é para ser usado naqueles momentos em que você fica na dúvida de como mandar uma mensagem para uma pessoa ou tem dúvidas de qual tom usar. Eu gostei bastante dele. No app de SMS da Samsung, você toca no ícone de AI e escolhe o estilo de escrita. Também tem como traduzir conversa e corrigir erros de ortografia direto no teclado. No app de notas, você consegue produzir listas e resumos de textos que tenham mais de 200 caracteres. E a opção mais interessante, que eu acho que a galera mais vai usar, é o circular para procurar. Seja numa foto, vídeo, captura de tela ou até mesmo na tela do smartphone, é só segurar na barra de início até aparecer a função. Daí você circula e o Google faz a busca. Até existe de novo essa busca no Google Lens, mas não é todo mundo que usa o app Google para ter tal função. Geralmente esses recursos nativos com atalhos, eles são mais aderentes do que apps de terceiros, porque você não precisa fazer nada, já está ali funcionando. Por fim, o outro recurso muito bem-vindo, apesar de não ser uma exclusividade da AI, é o Interpret. Ele é o Google Tradutor de uma interface nativa da Samsung e que vai permitir traduzir texto e voz no smartphone. Ele pode ser considerado de AI porque ele funciona mesmo sem nenhuma internet, mas como a gente falou, parece que só tradução direta do inglês para alguma outra língua ou do coreano para alguma outra língua é que continuam funcionando direto no celular. Por enquanto, para traduzir, por exemplo, português para francês, você ainda vai precisar estar conectado. Tem muito mais coisa de inteligência artificial espalhado pelo sistema da Samsung e o mais doido é que a página de configuração e o número dessas funções difere do S24 Ultra para os modelos S24 e S24 Plus por conta do processador utilizado. Eu vou fazer um vídeo separado mostrando que cada um tem, mas o resumo é que o Ultra tem tudo, então não precisa se preocupar com nada. E não sei se você notou, mas eu falei primeiro de AI antes de falar de bateria. Isso porque eu quis mostrar primeiro os recursos do smartphone para só então falar o quanto isso impactou na vida útil dele. Beleza, ele tem 5.000 mAh de bateria, o mesmo do 23, do 22, manteve a mesma coisa, tá? E também tem o carregamento de 45 watts, só que na caixa dele aqui no Brasil vem apenas 25 watts. Isso resultou num tempo de tomada de 1 hora e 22 minutos, que é bom o suficiente. Com um carregador de 45 watts, ele ficou mais perto de 1 hora de carregamento, e isso daí ajuda a ele não ter superaquecimento. De qualquer forma, não é o melhor do mundo, a Xiaomi vai entregar um carregamento mais rápido, mas eles estão melhorando ano a ano. E quanto mais rápido a recarga, mais desgaste em componentes da bateria, e daí isso pode se tornar um problema para os usuários no futuro. Então eu acho que 1 hora tá de bom tamanho. Só que olha, no consumo ele foi bem melhor do que no carregamento. Ele leva apenas 10% de bateria com 1 hora jogando Asphalt 9. Ele gastou 16% com Call of Duty e com o Genshin Impact. Em navegação e uso do sistema, ele consumiu os mesmos 8% por hora e, como de costume, então, não precisa se preocupar que a bateria não vai embora porque você usa AI de vez em quando, tá? Claro que algumas coisas podem exigir um pouco mais, como o gerador de papéis de parede ou editor de fotos, que cria um plano de fundo para suas fotos. No geral, esse tem sido um bom smartphone para quem gosta de potência e muita bateria. Ele está em pé de igualdade com o modelo anterior, então não mudou tanta coisa assim. O resumo desse vídeo então é o seguinte: esse celular tá muito legal em todas as suas evoluções. É um celular mais resistente,
realmente mais potente e com câmeras melhores, tanto no zoom quanto em momentos onde tem baixa luz. Sendo muito sincero, eu acho difícil recomendar que alguém que tenha um S23 Ultra ou um S22 Ultra precise fazer o upgrade, porque esses já eram celulares legais. O celular chegou por R$9.000 no seu preço base e eu, por exemplo, já comprei por R$7.600 no lançamento com 512 de armazenamento. Nesse cenário, é possível economizar mais de R$2.000 em um celular como o S23 Ultra, que é basicamente igual em sua proposta. Por outro lado, ele consegue já chegar mais barato que o iPhone 15 Pro Max, entregando melhor resfriamento e mais opções de câmera. Eu sei que iPhoner não compra Samsung e vice-versa, mas no geral é um aparelho que eu gostei bastante. A IA veio para ficar. Eu gostei das funções iniciais, eu acho que essa tela mais resistente tem que virar padrão de mercado, mas o que eu mais queria ver era, sei lá, daqui uns 2 meses, a Samsung encontrar mais possibilidades de IA e adicionar nesse celular. Além disso, mais pro final do ano ele deve chegar numa faixa de preço muito interessante. Então, logo mais tem comparativos com o iPhone, com o modelo anterior e análise da linha completa. Então se você gostou, se inscreve por aqui. Com isso eu encerro o vídeo, eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau, meus amigos!